Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo desejo de passarmos esses momentos juntas, não é, Eliane? Isso, porque para nós é sempre muito bom estar aqui com você, saber que os assuntos são interessantes, que cada conversa é diferente e que você goste aí e converse também, né, amigos? Hoje o título da nossa pauta é A Cana e o Pavio. E para você não estranhar logo de cara com o título, né? Eu podia ter dado outro título para essa conversa. Eu podia ter falado que nós vamos conversar sobre esgotamento, sobre síndrome de Burnout, sobre estresse e qualquer outro sinônimo. Mas eu optei por esse título porque a nossa conversa vai ser apoiada realmente nos versículos contidos na Bíblia, né? E que tem a ver com o que a gente vai falar. Então eu vou direto para ele, está no livro de Isaías, capítulo 42, começando no verso 1, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, e pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, este versículo, onde eu apoiei, que diz que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Eliane, eu peguei também uma versão mais contemporânea da Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem, que diz assim: ele não chamará a atenção para o que ele faz com discursos espalhafatosos ou desfiles pomposos. Ele não menosprezará os oprimidos, nem os fracos, nem vai fazer pouco caso do cidadão comum, mas com firmeza e constância ele estabelecerá a justiça. Cana quebrada e pavio que fumega. Nós sempre falamos que a Bíblia está cheia de metáforas, de comparações, né? E essa comparação eu achei genial, porque pavio que fumega, cana quebrada. Primeiro que Isaías usou coisas assim, figuras que eram muito comuns nesse tempo. Essa cana que eu estou falando não é aquela cana de chupar, né? É aquele... eles chamam de caniço de bambu. Perto da minha casa tem um monte. Ele é levinho, parece uma cana de longe, mas ele é oco. Resistente, né? Inverno. Então as crianças faziam flautas com eles, tudo tinha muito ali perto do Rio Jordão. Mas justamente por serem fininhos e tudo mais, eles estragavam, então todo mundo pisava em cima, jogava fora porque podia pegar outro, tem bastante. O pavio que fumega também. Usava-se naquele tempo lamparinas. Então esse era um tecido, um linho torcido que funcionava como pavio. Quando ele estava bastante usado já, a chama começava a tremular. Começava a sair aquela fumaça. Você já viu uma lamparina? Já. Minha avó tinha lamparina na casa dela. Né? Apesar de não é tão distante assim, mas eles guardavam. Interior, né? Tinha, faltava muita luz. Ou né? quando faltava. Então ele usou essas duas imagens muito, muito conhecidas, porque ele precisava tocar o povo daquela época. Um cano quebrado, que todo mundo... um caniço fraco, que todo mundo pisa em cima, e um pavio, uma vela que está fumegando, né? Ele estava falando sobre isso, que aquele que veio, que trouxe o reino, jamais faria isso. E hoje, na nossa sociedade, no nosso mundo, esses valores, uma pessoa quando está deprimida, para baixo, o mundo não dá muita importância, não.
é o descartar o outro, né? Mesmo que já vamos trabalhar aí que fosse a idade, ou que você já tivesse uma doença, ou que não fosse assim tão interessante, é esse já descartar aquele que já está machucadinho, né? Ou aquele que já não está no auge, você já colocar de lado mesmo, porque não interessa mais para a sociedade, né? Em todos os sentidos, até em outras coisas, até pela idade, não é o que acontece hoje? Hoje se fala de etarismo. Chegou em tal idade, dá-se a impressão que já pode pisar, né? Não serve mais para nada, ou ele não é útil para a sociedade. A nossa sociedade não é generosa com caniços, né? Com caniços quebrados e com pavios. Não é generosa. Contrário da Bíblia, que diz que até quando você tiver bastante idade, você ainda vai estar dando fruto. Exatamente. Que valoriza. Cada um, na sua época e do seu jeito, tem um certo valor, né? Talvez não tenha o mesmo valor um idoso, mas na sua sabedoria, na sua paciência, no seu entendimento, ele deve ser ouvido, deve ser respeitado, né? Eu estou falando na nossa cultura brasileira, porque existem culturas que valorizam muito o chegar da idade, né? Né? Tem o consultar dos anciãos, né? E tudo mais, né? Bom, mas ele usou essa figura de caniço quebrado e pavio que fumega para caracterizar realmente pessoas esgotadas. Pessoas que parece que chegaram num limite. Ele não está falando de mortos, né? Não, mas não é morte. Limites de cansaço de fazer as coisas, que penso que não dá mais. Essa não é uma expressão bastante comum? Não dá mais. Isso. Ou não consigo. Não consigo. E de integração, né, na sociedade e nas atividades que envolvem um pouquinho de cada um, né? Eu acho que isso, mesmo na própria igreja, né, que cada um faz um pouquinho, né? Então, quando eu disse que eu usei esses dois termos do Velho Testamento, justamente para falar de fadiga, não de finitude, é quebrado, não é quebrado, é pavio que ainda fumega. Existe vida e tudo, mas a coisa está acontecendo de maneira muito devagar. Exatamente. É quando você está exausto, cansado e está quase perdendo a vontade de viver, né? Exatamente. Se já está numa situação difícil, vem alguém, como nós falamos, né? Ou a situação, a sociedade tira você, ou se você já tem uma dificuldade em determinadas áreas, como nós falamos, ou já está esgotado porque está trabalhando muito, e vem essa sociedade e ainda pisa em cima, ou te coloca de escanteio, aí fica impossível, né? Exige mais, né? Exige mais. E hoje a pessoa esgotada mentalmente, emocionalmente exaurida é uma realidade no nosso meio. Sim, até jovens, né? Voltando para uma outra situação, quando exige-se demais muita atividade, porque um futuro vai exigir muita coisa, então coloca-se muita atividade, esgota qualquer pessoa, né? Não, e em termos de informação, eu acho que em termos de própria informação também, muita informação à disposição. Muita informação à disposição, muita mesmo, né? Tanto é que o termo burnout, que antes se referia só quase que ao meio corporativo, a pessoa ficava exaurida por conta da exigência do trabalho, hoje essa síndrome de burnout já se estendeu a uma série de esgotamentos. Porque nós trouxemos, né, com a pandemia e o home office, nós trouxemos tudo para dentro da casa e meio que misturou. Hoje tem muita gente que trabalha em home office, que facilitou, que não precisou ir para o trabalho, mas em compensação avançou em alguns horários que eram de descanso, né? Então você trabalha em casa muito mais do que talvez, né, se tivesse um horário certo. E esse trabalho, eu acho que vai mais longe ainda, porque é um trabalho em todos os sentidos. É sua mente trabalhando, é você não oferecendo pausas na tua vida. Pausas produtivas, vamos dizer, ou pausas necessárias também. Em que você renova e a mente começa com ideias, com coisas boas que traz renovação, né? A palavra de Deus, ao contrário do que a sociedade
às vezes ignora essas pessoas ou menospreza, né, como fracas, a palavra de Deus tem um convite de Jesus que todo mundo conhece, que ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e não o jugo da sociedade, aquele que eu ponho, porque eu sou manso, humilde, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Porque ele diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Por isso que nós sempre trazemos o Evangelho a necessidades, as coisas do nosso tempo. Sim, sim. As coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Qual é o excesso de coisas que acontece hoje? Hoje existe um excesso de cobrança em tudo. Você é cobrada, como você desde pequeno, desde a criança ela é cobrada por fazer, exatamente. Ainda não tem nem noção do que virá, né? Do que é o ser, né? Ele está desenvolvendo o ser dele e já tem o fazer ou o permanecer na sociedade, né? Queridos, nós não estamos falando de um esgotamento natural que acontece depois de determinadas atividades. Vamos supor, se hoje eu errei a mão e levantei às 5 da manhã e toquei terror, como eles dizem por aí, fazendo um monte de coisa. É muito normal que no final do dia eu me sinta absolutamente esgotado. Esgotado, cansado, muito. Mas eu sei porque hoje eu passei dos limites, peguei pesado, enfim, fiz uma série de coisas. Esse é normal, é pontual. Eu estou dizendo de um esgotamento que se instala em você e que, de repente, você não está mais no ritmo que a vida te pede. Isso. Acho que aí tem assim, a falta de esperança, né? Quando é essa coisa mais interna, que não tem a ver muito... Porque às vezes está ligado os dois, né? Você está cansado emocionalmente, está cansado o corpo, né? Mas também cansa quando falta a esperança, falta uma visão, falta uma perspectiva, né, de um futuro, de uma alegria. Sabe, né? É você desassociar, porque de fato, o que é que vai caracterizar esse cansaço, essa quebra? As coisas vão acontecer no seu corpo, né? Por exemplo, quando eu digo se eu estou esgotado, onde que vai aparecer isso, né? Meu corpo não rende mais. Não rende mais, exatamente. Eu não consigo. E às vezes, esgotamento traz coisas físicas. Traz dor muscular, traz descontrole emocional também. Pega uma pessoa esgotada e põe uma situação diante dela. A reação da que está tranquila vai ser uma, dela vai ser outra. Às vezes você vai até ouvir grito, vai ouvir uma reação de irritação, né? Sim, sim. A qualidade do sono, né? Exatamente. Diz tudo. A qualidade do sono diz do dia que você viveu, que se você dorme bem, tá relativamente tudo bem, né? Que você está conseguindo descansar. E diz do dia seguinte, porque se você não dormiu bem, o teu dia também não vai ter uma coisa energia. Tem a ver com a outra, tanto para acordar ou levantar neste dia, tá? E sabe, queridos, é uma coisa assim que às vezes hoje a gente está vendo uma preocupação natural com isso, mas era uma preocupação que o Evangelho tinha há 2000 anos atrás e desde o Velho Testamento, tá? Porque o texto bíblico mais conhecido sobre isso é Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Exato. Então, nós estamos falando de esgotamento, de sobrecarga, né? E de pessoas cansadas. Só que eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para fechar essa conversa. Estamos de volta. E eu gosto de dizer que, às vezes, a gente usa todo o primeiro bloco, né, Eliane, para levantar um problema, né? Problemática, porque a gente quer que você discirna bem. Sim, você saiba o que está acontecendo com você, a gente dá os sintomas, dá todas as coisas, né? E hoje, cansaço, burnout, esgotamento é pauta, né?
É pauta para tudo, é quase realidade. que todos estão sentindo, né? Difícil a pessoa que não tenha, né? Num grau maior ou menor. Ou menor, bem isso. Mas a gente tem que se policiar muito. E a gente fechou o primeiro bloco dizendo que existe um convite do Evangelho para isso. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para vossas almas, como eu li antes, né? Então a gente vai conversar sobre algumas medidas, alguma coisa que a gente pode olhar para encontrar esse descanso, para a gente viver essa qualidade do reino. A primeira delas, quando bate realmente esse cansaço, esse esgotamento, é examinar a motivação que nós estamos tendo para fazer o que nós estamos fazendo. A pergunta era bem simples assim, por que você faz o que você faz? Né? Exatamente. Você está me dizendo, estou correndo. Será que todo mundo sabe? Né? Ou você, o importante é, sabe, por quê? Por que você está tão esgotado? Por que você está trabalhando tanto? Quando você tem resposta para essas perguntas, você está mexendo na tua motivação. Exatamente. Pode ser assim, eu quero ser reconhecido. Quem não quer, né? Quem não quer hoje, né? Exatamente. Eu tenho a impressão que hoje, eu acho que por conta das redes sociais, existe uma necessidade muito maior desse reconhecimento. Eu não via isso, por exemplo, nos meus avós, né? Era um mundo mais individual, né? A família tinha o sonho e estava neles ali. Hoje, agora, todo mundo sabe, né? Por exemplo, hoje você vê nos filhos, talvez ou nos netos, uma necessidade muito mais, talvez, de ser reconhecido, de mostrar alguma coisa, né? Do que você via na antiguidade, essa necessidade. Então, quando você vai examinar a tua motivação, o que é que te leva a trabalhar tanto? Eu estou dizendo trabalhar tanto em todos os sentidos, não é só em termos de profissão, né? Em todas as coisas. Todas as áreas, porque às vezes tem até um esgotamento que em termos de procurar um corpo perfeito. Sim. E uma estética melhor, que as pessoas se mutilam ou se cansam mesmo em academia, num exagero, né? Ou numa série de coisas. E a pergunta nossa é, qual é a motivação por trás disso? Qual a motivação? Né? Gente, eu vou mais longe ainda, não só a motivação por reconhecimento, até dentro da igreja, com ministérios, né? Exatamente. Com aquilo que a gente deveria estar servindo a Deus. A Marta e Maria. A gente sempre pegou isso. Isso, mas é o melhor exemplo mesmo, né? Maria queria servir a Deus como eu quero, você quer e todos mais. Mas o que estava acontecendo, né? No texto que a gente é tão conhecido? Ela passou dos limites e ela queria ser reconhecida. E ela vai cobrar isso do próprio Jesus. Ela vai chegar para Jesus e dizer assim, não se importa com o que está acontecendo? Isso, cada uma, né, tinha um jeito. A Maria de ficar querendo agradar a Deus, e a Marta em agradar a Deus, mas fazendo serviço, né? Cada uma no seu jeito diferente, né? E uma exigiu da outra o que não tinha. Eu vou ler o texto para você, para a gente se firmar um pouquinho nele. Lá em Lucas 10 está escrito assim, Marta... Começando 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha a te servir? Ordena-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, queridos, exemplo de esgotamento é essa atitude de Marta, que todas nós, eu, você, Eliane, qualquer um, está sujeito. Pode ter, exatamente. Porque está escrito com todas as palavras aqui que eu acabei de ler para você. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Para quem? Né? Isso, porque ela queria agradar, né? Para quem? Nós não estamos falando que às vezes o teu esgotamento vem da sua motivação, causa, né? Ela queria realmente agradar Jesus. Era uma boa coisa? Era, mas ela precisava ser reconhecida. Será que
agradar a Deus, eu preciso reconhecimento de que eu estou agradando a Deus. Às vezes no ministério o que mais acontece é isso, Eliane. Não, sim. Muitos desentendimentos vêm porque você não erra na mão, né? Erra na quantidade, na intensidade. Menos nessa situação, porque você não vai exigir que o outro faça o que você quer. Nós tivemos uma situação assim, em que uma querida viu uma causa e queria que todo mundo trabalhasse abraçasse a mesma causa. Aí eu falei, peraí, mas eu estou fazendo outra coisa, a minha visão é outra, quer dizer, faça você quando você tiver esse chamado, né? Ou então, ou posso alguém até que realmente queira abraçar aquela causa, um ou outro, né? Mas, tipo assim, eu posso até ajudar, então, mas cuidado, né? Não é assim para todo mundo que você vai exigindo que faça a mesma coisa, né? E sabe, queridos, quanto ao fazer, para nós cristãos, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para fazer as obras. Sim. Então, colocar, às vezes, levar um esgotamento, porque quando eu estou colocando dessa maneira, hoje a gente vê esgotamentos espirituais mesmo. Você está espiritualmente esgotado por conta de um ministério que você abraçou. E que de repente não dá mais conta. Nem vou entrar nos méritos, que às vezes é até o fato que você está querendo fazer sozinha. Não era o caso de Marta, né? Mas alguns são. Tem uma coisa que até é delicado, porque às vezes assim, tem pouca gente que realmente trabalha e abraça a causa, que em algumas situações sobrecarregam aquelas pessoas. Se o ministério não é bem dirigido ou se não está bem equilibrado, às vezes sobrecai sobre aqueles que estão ali, sobre aqueles que fazem, né? Então isso é delicado também, né? Claro, tem um mérito nisso. Mas uma das coisas que nós temos que pensar mesmo que leva, por exemplo, você usou a palavra assim, olhar com esperança, com amor em relação a todas as coisas. Eu acho que o que motivou Marta era realmente conquistar o amor de Jesus. A maneira com que ela encontrou de conquistar o amor dele é mostrando o quanto ela poderia se esforçar. E foi além do que podia. Isso, porque é uma verdade, como a gente sabe, né, que eles andavam o dia todo e tal, que aqueles homens, bastante homens, os apóstolos, eles chegaram com fome, chegaram cansados, né? Então já pensou que delícia se chegar enquanto está tendo uma palavra, depois tem uma comida boa, né, um acolhimento agradável. Então era positivo o que ela estava sentindo, mas ela exagerou na dose, né, de querer fazer. A gente pode trazer bem para os nossos dias mesmo. Nós como mulheres, como aquelas que vão receber, porque inclusive a hospitalidade é uma virtude cristã. De cristã, né? Isso. E tudo mais. Quando nós passamos da medida e todo mundo chega, seja para uma festa, seja para um almoço, para um encontro, você está tão cansado que você não aproveita mais. Isso. Não é isso que acontece? Você preparou tanto, a atividade você perde até a alegria, tá todo mundo, sabe? A Marta perdeu perdeu a noção disso. E o Evangelho, desde Isaías, quanto aquilo que eu estou te mostrando agora, que quando Jesus diz para Maria assim, para Marta que Maria escolheu a melhor parte, ele está dizendo assim, olha, para conquistar meu amor, Maria sabia qual era o correto, não precisava de tudo isso. Exatamente. Poderia até falar, Senhor, que ela me ajude um pouquinho, tal, mas assim, não com esse objetivo, né? Ou com aquela força lá. A gente já falou da tua motivação, da tua necessidade, sabe? Eu gostei de um exemplo que quando... porque Jesus vai sempre nos amar pelo que nós somos e não pelo que nós fazemos. Exatamente. Eu acabei de colocar para você, nós não somos salvos pela obra, não é o que eu fiz que vai estar contado, sabe? Eu fui salva, daí eu vou fazer com outro tipo de motivação. Eu gostei do exemplo que eu li, que eu não me lembro mais aonde, ou que foi, como, por exemplo, quando uma mãe diz para a filha assim, você vai arrumar teu quarto, tá? Ela tem dois motivos. Ela pode arrumar o quarto porque ela... primeiro porque ela precisa obedecer, a mãe mandou, vai obedecer. Ela quer agradar a mãe, né? Nós temos em relação ao Evangelho a obedecer, né? E tudo mais. Né? Ela vai e arruma. Eu falei, qual foi o teor dessa limpeza ali que ela fez?
com que prazer ela fez isso, porque ela estava obedecendo e queria agradar, arrumou mais ou menos. Eu digo, se mais tarde essa menina estiver apaixonada por alguém, e o motivo da paixão dela, eu vou conhecer teu quarto. Aí ela vai arrumar o quarto dela. Eu vou dizer para você, sem sombra de dúvida, que ela vai limpar com a maior alegria, tá? E vai fazer o melhor dela. Então, no caso de Maria, nós estamos falando de uma paixão por Jesus. Por Jesus. Né? Aquilo que a gente vai oferecer. Queria ouvir, queria mais. Ou trabalho ou ficar, ou né? ficar. Então, essa é a diferença, sabe? Eu acho que a motivação, aquilo que nos alegra e que não nos cansa, e saber parar. Eu não sei quanto a você. Você sabe parar? Sei, eu acho que eu tenho, porque eu tenho essa coisa do cansar e do motivação muito forte, porque eu não consigo muito, então eu vou num limite, sabe? Então, eu já sou ruim de descanso, sabe? Eu tenho. Eu sou muito ruim de descanso, eu tenho que botar isso, mesmo eu tenho que voltar. Aquilo que eu estou falando para você serve muito para mim, em primeiro lugar. Eu tenho que aprender a descansar. Né? Eu tenho, assim, eu acho que bem equilibrado, porque eu gosto muito dessa contemplação, desse viver bem. E mas também não sou parada, porque não dá agonia ficar parada. Então eu acho que eu doso bem, porque eu sei a hora de voltar, sabe? Eu não sei, eu acho que eu convivo. Então a gente precisa ter esses cuidados com essas nossas ligações assim com a Marta, né? De vez em quando, porque, né, algumas de nós somos assim, e né? Sabe uma coisa que eu tenho, talvez ela tivesse, né? Não sei. É assim, de observar muito o outro dentro desse meu tanto fazer ou das minhas atividades, né? Que no caso dela ali, estava fazendo para Deus e tal. De repente, se ela percebesse a fala dele e os detalhes, talvez ela percebesse que ele preferisse que ela ficasse ali com ele, né? Então, assim, quando já o que a Maria já viu isso de antemão. Então, se você perceber no outro, ele te dá as dicas, né? Agora, a gente vai ter que fechar essa conversa. Uma coisa que a gente tem que lembrar é a seguinte: a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, numa maratona, a gente tem que dosar o começo, né? Dosar no final, e eu estou falando que eu estou falando para mim também, né? Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar é resistir às pressões, porque a pressão que vai vir do mundo sempre vai. Vamos embora. Isso. E aí, vamos dizer, se você aceita o limite certo, é um motivador legal, né? Claro, é o correto, mas né? Não pode é o correto, muito, né? Então, você tem que resistir a vozes de fora e até a hábitos que te levaram a fazer isso. Sabe, de repente você tem que parar e falar, eu vou cortar com isso. Né, que é o que eu estou fazendo, eu vou cortar com isso. Agora, quando você decide cortar com isso, você tem que resistir, porque isso é hábito. Hábitos sempre voltam. Né? Tem aquela possibilidade, te chamam. Né? Se você não põe uma resistência, você se enreda. Queridos, também é outro tipo de conversa sempre necessário para a gente estar olhando para isso, olhando para uma nossa lista de prioridades, e que se com algum conselho a gente pudesse terminar essa conversa, ao invés de ficar tão preocupado com tantas coisas, correndo, não parando, tentando fazer, confiar muito mais na provisão de Deus. Nós temos um Deus que olha por nós e que provê aquilo que precisamos, não é, Eliane? Exatamente. Então é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.